estão bem? Muito bem, todos sejam bem-vindos, que Deus esteja conosco. Meu nome é Lucas, pela primeira vez estou aqui nessa casa. Alguém chegando aí pela primeira vez também? Sejam bem-vindos. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Tem umas carinhas novas, umas carinhas que eu já conheço também. Então, eu faço parte do Grupo Espírita Irmã Paula. É uma alegria estarmos aqui juntos para falar de um assunto que particularmente eu adoro falar, que é sobre saúde mental. Então nós intitulamos, Saúde Mental e Espiritismo, cuidando das dores da alma. Por acaso aí tem alguém que não tem dores na sua vida? Se tiver, pode contar para nós o segredo, que nós estamos querendo saber. Deve ser espírito iluminado. Mas nós que ainda estamos aqui no Provas e Expiações, temos nas nossas dores, as nossas dificuldades. E falar sobre elas é terapêutico. Então, por isso, da importância de conversarmos um pouco sobre essa questão da saúde mental. E a ideia é nós trazermos o que os espíritos, dentro da doutrina espírita, vão comentar sobre principalmente a origem. É importante nós entendermos a origem, e aí eu selecionei 2 dos maiores transtornos que nós conhecemos, que é a ansiedade e depressão, para a gente entender o que os espíritos falam da característica de uma pessoa que reencarna e ao longo da sua trajetória pode desenvolver alguns desses transtornos. Vamos entender um pouco sobre isso, para que a gente possa atuar na causa, na fonte, tratar a fonte e não simplesmente medicar sem cuidar das questões da alma, ok? Essa é a nossa proposta da noite. Nós temos de 30 a 40 minutinhos para fazer isso. Então vamos lá. Sempre é importante nós lembrarmos, para nivelarmos um pouco do conhecimento, a doutrina espírita nos ensina que nós somos seres espirituais vivendo num momento material, não é assim? Uma trajetória, na vida que é material agora, mas nós somos seres espirituais. Enquanto seres espirituais, é importante a gente reconhecer que a nossa consciência, a nossa essência, não está na matéria. Está em algo que é transcendente a essa dimensão material. E outra coisa que é importante a gente reconhecer é que entre esse ser essencial, que somos nós, que é o espírito, e o corpo, que é a nossa ferramenta de trabalho atual, existe um intermediário, que a doutrina espírita didaticamente chama de perispírito. E bom, todo mundo estudando aí. É o perispírito. Por que é importante nesse estudo de hoje a gente falar do perispírito? Porque é o perispírito que armazena, como se fosse um carimbo, as nossas vivências, desta e de outras vidas. Então, essa marca energética, ela fica aprisionada no perispírito, até que eu trabalhe de alguma maneira a minha consciência para reverter essa marca, para que essa energia seja dissipada quando a gente está falando de questões ruins. Por exemplo, quando em algum momento da minha existência eu destruo, essa energia de destruição fica armazenada na minha consciência, mas também fica armazenada energeticamente no meu perispírito. Então não adianta eu morrer, aquilo continua comigo, e aquilo reaparece de alguma forma em outras vidas, em outras existências. Ficou claro para todo mundo? Caso alguém não sabia, agora está sabendo. Não é assim? Para frente. E aí vamos falar um pouco de saúde. Nós estamos aqui para cuidar da nossa saúde espiritual e física, não é? O que é a saúde? Para a Organização Mundial de Saúde, que é uma instituição material, aqui da Terra, saúde é um estado de completo, presta atenção, completo bem-estar físico, mental e social. E não é só a ausência de doenças. Quer dizer, não estou doente, mas será que eu tenho saúde? Será que eu estou saudável? Segundo a OMS, não necessariamente. E aí dessa forma fica difícil ter saúde, Será que a gente está com completo bem-estar social, mental, o tempo todo? Difícil. E o Emmanuel, lá no livro Consolador, ele vai piorar um pouco esse conceito. Vai fazer ficar mais difícil quando ele fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí acabou. Quem é saudável, gente? Ninguém. É por isso que nós estamos reencarnados num planeta que é hospital. É escola
é hospital e algumas vezes serve também como prisão para alguns de nós. Mas para a maioria é hospital. Então, dessa maneira, a gente vai refletir que a doença, né, as doenças, que são essas dores da alma, elas não vão começar então no nosso corpo físico. A origem das nossas dores, a origem das nossas doenças está no espírito, nessas desarmonias que nós falamos, armazenadas no perispírito. Todas as doenças? Será? Praticamente. Vamos pegar uma coisa simples, a gripe. Eu adoro usar o exemplo da gripe, porque a gripe está no nosso cotidiano o tempo todo. Quem aí ficou gripado esse mês? Muitos de nós, virose. A gripe é uma virose, é uma infecção de um vírus. Mas o que isso tem a ver com o espírito? Será que a gripe tem origem espiritual? Vamos pensar sobre isso? Se a gripe é uma infecção viral, o tempo todo, aqui tem zilhões de vírus contaminando a gente o tempo todo. Por que às vezes a gente fica doente e às vezes não? Nosso corpo tem o quê? Defesas. Nosso corpo tem imunidade. Mas às vezes ela funciona e às vezes não. O que diferencia? A alma. Aí é para a alma. Por quê? Vamos dar um exemplo? A ciência já sabe. Tem momentos que a gente fica estressado, irritado, triste, chateado. Nesses momentos, aumenta o nível do hormônio no nosso organismo chamado cortisol. É natural, é um efeito, ação e reação. Sabe o que o cortisol faz? Diminui a imunidade. E aí, naquele momento, pode ser que aquele vírus aproveite essa brecha para se instalar no seu organismo. Uma semana depois, você está gripado. A virose te atacou. Se você não tivesse se desequilibrado, ficado irritado, ficado estressado, talvez você não ficaria gripado. Nós estamos aqui dando um exemplo generalista, né? Estou generalizando, mas para a gente entender como o desequilíbrio não é uma condição da alma, não é do corpo, é da alma. A alma em equilíbrio não se desequilibra. Se nós não desequilibramos, é porque eu ainda tenho imperfeições. Então entende que até uma gripe tem um viés espiritual por trás? Então imagina grandes questões da nossa vida. Doenças autoimunes, cânceres e assim por diante. Né? Doenças genéticas, até as genéticas. Está fazendo sentido, pessoal, até agora? Sim. Beleza. Qualquer coisa vocês vão brigar com os espíritos, hein? Estou só repetindo o que eles estão falando. Então, Emmanuel vai dizer para nós que as nossas doenças, como como efeito de causas erradas que nós tivemos, elas são então oportunidades. Lembra que eu falei se eu destruir em algum momento, aquilo ficar armazenado energeticamente no meu campo espiritual, bem espiritual? As doenças, elas são mecanismos de limpeza dessas energias negativas que ficam armazenadas por causa de erros do passado, por causa de desequilíbrios. Então a doença é uma ferramenta contrária. Por exemplo, se eu errei, agora é o momento, a oportunidade de acertar. Se eu destruir, é hora de reconstruir. Se eu matei, é hora de dar vida. É assim que a justiça divina funciona. Nós precisamos compreender, tirar aquela ideia de que Deus é punidor, de que eu preciso temer a Deus. Tem gente que fala, eu sou temente a Deus. Tudo bem, a gente entende o que a pessoa quer dizer, mas a pessoa às vezes não compreende o que está dizendo. Porque ser temente a Deus é ter temor, e temor é ter medo. Por que eu vou ter medo do ser mais amoroso do universo? Não faz sentido. Porque nós fomos acostumados que, para eu estar na linha, eu preciso ter medo que alguém vai me punir caso eu desvie dessa linha. E aí a gente entende que Deus é punidor. E mesmo às vezes, conscientemente, eu sabendo que Deus não pune, às vezes eu ajo desta maneira. Quando eu falo, por que eu não mereço? Por que a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a minha? Por que isso acontece só comigo? O que eu fiz para merecer isso? De alguma maneira, é a gente colocando diante de Deus a responsabilidade pela minha própria dor, querendo tirar a minha responsabilidade. Em nenhum momento Deus não nos pune, nos castiga, nos persegue. Gente, Deus não tem tempo para ficar vigiando a cada um de nós e anotando o que eu fiz ou deixei de fazer. Ele é muito mais do que isso. Deus criou o universo e as suas leis. Da mesma forma que a lei da gravidade é universal, se eu soltar isso aqui, o que vai acontecer?
O que acontece, gente? Você tem certeza? Tenho certeza. Da mesma forma como eu tenho certeza que se eu desviar da lei divina, existe uma consequência, que não é punição, não é imposta por Deus. Ela é oferecida pela própria lei. E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A minha própria necessidade de reparação ao meu erro faz com que eu atraia aquilo que eu tenha necessidade. E muitas vezes essa necessidade já está na dor. Por que já está? Porque a dor não é a primeira oportunidade de reparação que nós temos. Nunca é. Alguém aqui é da área da educação? Antigamente, na época dos avós, bisavós, como é que você punia, e era punição, um aluno que fazia alguma coisa errada? Ajoelhava no milho, palmatória, lembra dessas histórias? Eu não sei, eu não tenho idade para isso não. Mas hoje não existe mais nas escolas a punição. As escolas já estão mais próximas do que Deus faz, que é a reparação. Quando uma criança bate no coleguinha, ela vai ser incentivada a pedir desculpa e a agir contrária à ação dela. Se ela bater, ela vai ser ensinada a fazer carinho no lugar. Então Deus faz isso com a gente. Quando a gente erra, é oferecido a nós oportunidades de reparação primeiro, através do amor. Como eu falei, se eu matei, vai me ser oferecida a oportunidade de dar a vida. Se eu prejudiquei, vai me ser oferecida a oportunidade de ajudar. Mas na nossa rebeldia de querer fazer aquilo que me convém, muitas vezes nós descartamos as oportunidades. Agora eu não quero, deixa para mais tarde, eu tenho outras prioridades. E aí, eventualmente, nessa jornada espiritual, nessa ou em outra existência, aparece a dor como um mecanismo de freio às minhas más intenções, de alavancar, impulsionar o meu desenvolvimento espiritual, despertar quando eu estou numa zona de conforto, estou parado no meu processo evolutivo. A dor serve para isso. As nossas dores são oportunidades que muitas vezes nós não temos olhos de enxergar, e aí nós transformamos essas dores em sofrimento. Aí é o problema. O que é a dor? Aquilo que todos nós vamos passar. E eu não estou falando só de dor de doença. É dor de doença, mas é dor de relacionamento. Às vezes eu tenho dificuldade de me relacionar com a minha mãe, com meu irmão, com meu filho. Isso me dói, isso é difícil. Tenho uma dificuldade no campo financeiro. Passo a vida toda tentando me livrar das dívidas, das dificuldades, mas por algum motivo eu não consigo. Uma questão íntima, eu comigo mesmo, dói muito cedo da forma como eu sou, carregar o vício que eu carrego, e aquilo é difícil para mim, aquilo me dói, eu tento, mas ainda não consegui. Quais tipos de dores são possíveis na nossa existência? Infinitas. Todas elas têm um objetivo, é uma oportunidade. E aí a questão é, como é que eu estou conseguindo olhar para essa dor e aprender com ela, e usar ela a meu benefício espiritual? Ou eu estou olhando para essa dor e colocando ela maior do que ela devia ser, me fazendo de vítima, não permitindo que eu faça nada mais na minha vida além de olhar essa dor, de me preocupar com essa dificuldade. Dessa maneira eu transformo essa dor que era para andar junto comigo, eu faço com que ela fique na minha frente e não me permita mais caminhar. Aí ela se torna um sofrimento. O sofrimento, esse sim é uma escolha. A dor não, a dor é necessária. Entende a diferença? A dor é necessária. O sofrimento é a maneira que eu lido com essa dor. É a resistência, é a não aceitação dessa dor. Aí ela me trava, ele me trava, o sofrimento. Olha o que o Emmanuel diz. O que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Olha como nós seríamos orgulhosos se fôssemos intocáveis pelas dores. Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil? Nós precisamos do risco que o álcool causa no corpo, senão nós nos perderíamos no álcool, nas drogas, no cigarro, no sexo desregrado, na glutonaria e assim por diante.
Nosso corpo precisa da fragilidade para que a gente tenha um freio às nossas compulsões. Olha como Deus é maravilhoso. Nós ainda somos crianças espirituais. É necessário. Já viu aquelas cordinhas que alguns pais compram para andar no aeroporto, na rodoviária com as crianças? Tipo uma cordinha, uma coleirinha. Nós temos as nossas coleirinhas espirituais também. Ou para frente por causa do tempo. E aí você pode se perguntar, tá, mas a gente estava falando que as doenças têm origem no espírito, não é isso? E as doenças genéticas que passam dos pais para o filho? Já está marcado na carne que aquilo vai acontecer? O que tem a ver o espírito nisso? Na verdade, não existe doença que é 100% herdável. É que você com certeza vai adquirir se seu pai e sua mãe têm. Não é assim que funciona. A genética funciona como uma oportunidade. É um facilitador na matéria, caso o espírito que vai reencarnar precise também desenvolver aquela doença. Mas a genética não vai originar a doença. Ela vai funcionar como um facilitador para o espírito que precisa daquela doença. Sempre vem primeiro, então, a necessidade do espírito. E aí é tão interessante quando a gente vai estudar a epigenética. Deixa eu ver se eu está aqui. Alguém já ouviu falar da epigenética? É uma área da genética que vai falar quanto o meio que a gente vive, ele interfere na ativação ou inativação de genes que estão no nosso organismo. Eu vou explicar, olha só. Você pode... Como é que é o nome da senhora? Posso usar de exemplo? A dona Lucimar, vamos imaginar que a mãe dela teve câncer de mama e a avó também. Aí ela nasceu. Ela vai ter câncer de mama? Não necessariamente. Existe uma probabilidade maior que tenha. O que vai determinar a necessidade do espírito? Agora, a necessidade do espírito não significa que vem apenas de vidas anteriores. Pode também acontecer de acordo com o desenvolvimento da vida nessa vida. Aí vamos supor que a dona Lucimar, tenho minha memória curta, ela acabou de falar e eu não esqueci. A dona Lucimar tem uma vida reta, cuida da saúde, faz exercício físico, se alimenta bem, não utiliza substâncias químicas, tem uma vida perfeita. Não tem motivos, já que ela não tinha necessidade espiritual, de desenvolver o câncer de mama. Ela vai passar a vida intacta. Mas vamos mudar o cenário. Ao longo da sua adolescência, ela começou a experimentar o álcool, começou a fumar, brinca com as drogas de vez em quando, não cuida do seu corpo. Passa a ter uma necessidade, que não era espiritual, de outras encarnações, mas é espiritual desta vida, pelos comportamentos e escolhas de agora, passa a ter uma necessidade de ela ter um freio a essas tendências. Qual que é o freio? O câncer que já está no DNA dela, mas está inativo. O que faz ativar? As substâncias que ela está ingerindo. Vão ativar aquele gene que não era para ser ativado. Ela passa a desenvolver o câncer de mama lá com seus 60 anos, por exemplo. Então isso aí é um estudo, é a epigenética, que vai estudar isso. Quanto o meio que a gente vive pode ativar ou inativar genes que estavam inativos no nosso organismo. E pasmem, essa ativação passa para os filhos dela. Se o gene estava inativo dela, não precisava estar ativo nos filhos. Mas como está ativado nela, tem ainda mais chances dos filhos terem, das filhas no caso, terem também aquela carga genética. Entendem isso? Então a gente está misturando matéria com espírito, espiritual com material. Por quê? Porque a vida é uma só. Não existe ciência e religião. Existe vida. E ciência e religião está dentro da vida. Tudo tem que falar a mesma língua. Então o Espiritismo faz isso. Ele vai fazendo a gente entender, à luz da ciência, os aspectos da espiritualidade. Bom, essa é a primeira parte. A gente encerra aqui a primeira parte do raciocínio, para a gente entender essas questões das doenças, dos transtornos, de onde que eles vêm. E aí, especificamente agora, nós vamos falar dos transtornos mentais, dos dois que eu citei. Primeiro, alguém conhece alguém que tem o transtorno de ansiedade? Talvez todos nós. Alguém tem o transtorno de ansiedade? O que é o transtorno de ansiedade? Primeiro é importante diferenciar. Ansiedade é uma coisa e transtorno de ansiedade é outra coisa. Todos nós temos ansiedade. Todos nós. E a ansiedade ela é importante para nós. Ela nos protege de um monte de fatores.
Mas quando nós perdemos o controle dessa ansiedade, das nossas preocupações, dos pensamentos catastróficos, aí a gente passa a ter um problema, porque gera sofrimento para mim ou para quem está perto de mim. E aí a gente considera como um transtorno, e tem diversas maneiras de cuidar disso, né? Tem o consultório do psicólogo, tem com medicação psiquiátrica e tem com tratamento espiritual. Qual que é o melhor? O melhor é tudo junto. Quando a gente alia o fisiológico, o mental e o espiritual, esse é o melhor. Mas aí cada caso tem uma indicação diferente. Então é isso que é o transtorno de ansiedade. E aí a Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, vai dizer para nós de algumas origens espirituais desse transtorno. Primeiro, ela vai dizer que uma relação com pais desde o nascimento pode provocar numa pessoa um transtorno de ansiedade. Que tipo de relação? Uma relação onde essa criança vai ter uma sensação de ausência, ela se sente privada da presença dos pais, ou ela também pode ter uma criança que se desenvolve com muitas punições, e punições muito severas. Eu não vou aprofundar aqui por causa do tempo, mas esses distúrbios vão causando uma construção mental, social, nessa criança, jovem, adulto, e com o passar do tempo ela passa a desenvolver um transtorno de ansiedade. E por que isso acontece? Ela vai dizer que dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes. A pessoa, ela passa a não ter uma segurança. E aí qualquer problema que ela vai encontrar na vida dela passa a ser um grande problema, mesmo que às vezes não seja um problema desse nível. E aí ela vai ter dificuldade de lidar com isso. Ela também vai dizer que certamente esse fenômeno vai ter as raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva. O que ela está dizendo? Que quando essa criança reencarna, já existe uma dificuldade de relacionamento entre ela e o pai, entre ela e a mãe, ou entre ela e os dois, entre ela e alguém da família. Porque a gente sabe que nas reencarnações, muitas vezes reencarnam espíritos não tão afins, tem necessidade de reparação. E aí essa dificuldade de afinidade gera um afastamento. E esse afastamento, está vendo como é espiritual? São relações mais profundas, as raízes são mais profundas. E aí por causa desse desenvolvimento inconstante, desequilibrado, lá no futuro desenvolve-se um transtorno. Essa sensação de rejeição. Uma outra coisa, essa pessoa passa a ter uma grande necessidade de autorrealização. Todos nós temos necessidade de autorrealização. Eu quero me sentir bem realizado. Às vezes isso traz felicidade para a gente. Mas a pessoa que se desenvolve numa família muito punidora ou muito ausente, ela vai ter dificuldade dessa autorrealização. E aí ela vai fugir para a ansiedade. Bom, a Joana também vai dizer que um dos grandes problemas, talvez o maior desafio da nossa sociedade hoje, é o nosso autodescobrimento. Por que ela fala isso? Ela fala isso nesse livro que é O Homem Integral. Quase no livro todo ela vai falar sobre isso. Porque o mundo hoje está muito rápido. O mundo está muito... demanda muito da gente. Hoje, um diploma de graduação na faculdade não vale mais como valia antigamente. Se você sabe falar um idioma, é insuficiente. Você precisa falar 2, 3, 4. Se você fez um curso, está pouco, precisa fazer mais. Se você sabe computação, mexer no computador direitinho, é insuficiente, porque você tem que saber inteligência artificial e tudo mais. Tudo é cobrado, tudo é pedido. Se seu rosto é assim, ele está insuficiente, porque ele precisa ser mais fino, seu nariz tem que ser mais para cima, sua boca tem que ser mais grossa, sua barriga tem que ser menor, suas pernas têm que ser mais compridas, e assim por diante. É ou não é, gente? Pelo amor de Deus, nós vamos parar onde? E aí a gente fica tão preocupado em satisfazer o externo, porque eu preciso estar de acordo com o grupo que vai me acolher, e eu preciso de um grupo para me acolher, e eu estou tão voltado para o externo e preocupado com o externo, que eu esqueço quem eu sou, o que eu preciso, o que eu gosto, o que eu gostaria. Por isso nós temos dificuldade desse autodescobrimento, porque nós não estamos olhando mais para dentro. A gente tem medo de olhar para o espelho, porque quando eu olho para o espelho eu começo a ver também as minhas imperfeições morais,
meus vícios. E eu também não quero saber disso, eu quero esconder. Porque eu preciso ser perfeito, porque eu preciso ser ideal. Aí eu não conto nem pra mim. Aí eu me escondo de mim mesmo. E ela vai dizer que dos grandes motivos atuais, não antigos espirituais, os atuais do desenvolvimento da ansiedade, é esse. É necessário então olharmos para nós. Calma, pisa no freio, desacelera. Tem uma música da Sandy que eu adoro, fala, desacelera. Alguém conhece? Só eu. Que cultura é essa, gente? Não conhece as músicas da Sandy? E aí quando a gente está tão preocupado que o outro me acolha, que eu preciso agradar o outro para pertencer nesse grupo do outro, a gente às vezes esquece que eu não preciso me preocupar que o outro vai me amar, porque Deus nos ama como somos, de qualquer maneira, errando ou acertando. Gente, eu posso ser o Hitler, ele ama. Talvez eu, Lucas, não tenha condição de amar ainda um espírito como Hitler, mas Deus ama. Então a nós, com certeza Ele ama, independente das nossas falhas, independente do tamanho da minha boca, da grossura da minha canela, entende? Eu estou falando brincando com isso, mas isso é sério, porque se a gente sabe isso aqui, a gente tem dificuldade de trazer isso para cá. Esse caminho do racional para o emocional, isso aqui, gente, ó, leva reencarnações para a gente aprender. Aqui é fácil eu saber, mas eu estou vivenciando isso. Eu sei que Deus existe, mas eu tenho fé que nada vai me acontecer sem Ele permitir. Entende esse caminho que eu estou fazendo aqui? O tanto que isso aqui é complexo? Então, só para a gente encerrar sobre a ansiedade, só para a gente encerrar esse assunto da ansiedade, ela vai dizer então que as características desse espírito é um espírito que traz uma desarmonia interior, uma insegurança e uma insatisfação. É a crença no inconformismo. O que quer dizer? Eu não me conformo como a vida acontece, como Deus me deu a vida. Por que eu não me conformo? Porque eu tenho insegurança, porque eu não confio. E aí se eu não confio e não me conformo, eu preciso pegar as rédeas da minha própria vida e de tudo. Quer dizer, eu preciso ter controle. A palavra central da pessoa que tem ansiedade é controle. Eu preciso controlar tudo à minha volta. E a gente tem controle de tudo? De quase nada. Então a pessoa vai fazer uma viagem daqui a um mês e ela começa a pensar, vou fazer uma viagem, a gasolina vai acabar, o carro vai bater, o pneu vai furar, eu vou me perder. E todos os possíveis problemas que possam acontecer numa viagem. E aí, além de pensar nos possíveis problemas, ela pensa, se isso acontecer eu vou fazer aquilo, depois eu faço aquilo, se aquilo acontecer eu faço aquilo, aí eu resolvo assim. E ela começa a planejar todas as possíveis situações na vida dela. Essa é a cabeça de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Imagina o cansaço mental. E eu estou falando para uma coisa, para uma viagem. Ela faz isso para todas as coisas da vida dela. A pessoa não suporta, a pessoa adoece. É isso que é a ansiedade. Não é? Eu quero ter controle de tudo. Eu tenho controle se o pneu vai furar? Não, o que eu posso fazer é encher o pneu. Então eu vou focar naquilo que eu tenho controle. Aquilo que eu não tenho como ter controle, eu preciso aprender a abrir mão, a confiar. Deus me ama ou não ama? As coisas acontecem por acaso? Não, tudo acontece com um porquê. Então se eu tenho fé do tamanho do grão de mostarda, eu não tenho nenhum tipo de sofrimento. Vou passar. Vou falar um pouquinho da depressão para a gente encerrar. 10 minutinhos, né? Então, a depressão não é tristeza, tá? Não é. Tem tristeza envolvida? Tem, mas é muito mais do que isso. Um transtorno depressivo, que a gente fala transtorno depressivo maior, ele envolve tristeza, mas ele tem uma sensação, uma pessoa que tem uma sensação de vazio existencial, que tem dificuldade de encontrar os motivos da própria existência. Ela tem alteração de humor, pode ficar com o humor irritado, a pessoa está irritada o tempo todo. Ela tem alterações somáticas e cognitivas, por exemplo, pode ter alteração de memória, de velocidade de raciocínio, motor, a pessoa vai ficando mais lentificada, e um monte de outras questões, né?
E a anedonia também, que é muito importante. Anedonia é a falta de prazer em fazer as coisas. Então, às vezes, eu sempre tive prazer em fazer crochê. Dá licença um pouquinho. Fica à vontade. Esse transtorno depressivo aí é o bipolar? Não. O transtorno bipolar, ele vai variar entre o transtorno depressivo de humor, que é rebaixamento do humor, mas ele também vai ter uma ciclagem de humor, que ele vai, o que é bipolar? Porque ele vai ficar muito rebaixado, ele tem momentos que a gente chama de mania, ele vai ficar muito eufórico, perder o controle da euforia. Esse é o bipolar. Esse aqui é o monopolar, se fosse assim. Então, a perda de prazer em fazer as coisas. Coisas que antes tinham prazer em fazer, agora não consegue ter mais. Então, pessoal, é importante a gente falar disso, porque a pessoa que tem depressão, ela não precisa de enxada. Ela não está fazendo drama. Ela não consegue levantar da cama. Entende? A gente precisa entender que é uma, vou colocar assim, uma doença fisiológica. É do corpo, está no cérebro. Mas qual que é a origem? Espiritual, da mesma forma. Então a gente precisa cuidar do corpo, que é o cérebro, a gente precisa cuidar da mente, que é o mental, e a gente precisa cuidar do espiritual, que é a origem. Aí a Joana vai dizer, esse é o livro Amor Imbatível Amor. O ser humano tem necessidade de autoexpressão. Antes ela falou da autorrealização, agora ela está falando da autoexpressão, de se expressar. E isso somente é possível quando se sente livre. Vitimado pela insegurança e pelo arrependimento, aqui vem a palavra. A sensação de culpa, ela vai ativar uma série de transtornos quando a gente estuda o que os espíritos falam. Toque, nossa, que branco, esquizofrenia, outros tipos de transtorno que tem a ver com psicoses. Muitos desses estão associados com a sensação de culpa que a gente carrega de outras existências ou dessa mesmo, mas principalmente de outras. E a Joana de Ângeles vai dizer que muitas dessas culpas, elas são inconscientes, a gente não tem acesso. Mas aí a gente fala, mas ó, se eu tenho uma culpa que eu não tenho acesso, como é que eu cuido disso? Como é que eu trato isso? A gente trata racionalizando que eu preciso trocar culpa por responsabilidade. O que é culpa? Culpa é a minha mente presa numa ação do passado, que eu fico triste por aquilo, me arrependo por aquilo, mas eu estou preso no passado. O que é responsabilidade? É quando eu me arrependo, mas não me importo mais com esse passado, porque eu vou me preocupar agora com as minhas ações futuras. É aquela brincadeirinha que eu estava fazendo. Se eu destruir, eu vou reconstruir. Isso é o arrependimento. Isso é assumir a responsabilidade. Nós sabemos, pela história da humanidade, que o nosso passado não é bonito. Provavelmente nós já participamos de problemas, né? Para não falar coisa pior. Então a gente pode ser que a gente carregue culpa. Culpa com uma mãe, que eu tenho dificuldade de relacionamento. Culpa com filhos, que às vezes são difíceis. E por que eles são assim? Às vezes é minha responsabilidade. Mas não interessa eu ficar pensando, querendo fazer... como é que chama aquele negócio? Regressão. Para saber o porquê. Porque aí eu estou querendo ir para o passado. Quer dizer que eu estou me ancorando nesse passado. Não interessa o passado. Deus não quer saber do seu passado. Ele está te dando agora oportunidades de reparação para o futuro. Esquece o passado. É assim que a gente livra dessa culpa inconsciente. Assumindo para o meu consciente de que o passado não me interessa mais. Já foi. Não interessa o que eu fiz. Então, existe também uma questão, né? Existe o espírito, então, que traz essa culpa. E aí, por causa disso, no relacionamento familiar, ele vai tendo reflexos disso. Por exemplo, pode ser que seja uma criança que viveu muita castração, viveu muita repressão. E aí, essa repressão dessa criança, enquanto desenvolvimento infantil, juvenil, pode ser que desenvolva também no futuro essa danada da depressão. E aí, é uma criança que vai tendo um sentimento de fracasso, por causa da rejeição. E aí ele vai rejeitando o seu próprio corpo, vai rejeitando a sua própria vida, por isso daquele vazio interior. É necessário reavivar, trazer outro sentido de vida, buscar outras frentes, outras oportunidades.
E aí, se a pessoa estiver muito debilitada, não consegue nem sair da cama, antes de eu trazer outros motivos de vida para ela, eu preciso tirar ela da cama. Aí eu preciso de medicação. É necessária a medicação. O que mais que ela vai dizer? Que a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Nostálgico quando a gente volta para esse passado, né? Tipo saudade. E às vezes saudade de coisa boa não. Esse sentimento de culpa está preso no passado. Mas às vezes é uma nostalgia de uma liberdade que eu já tive em outras vidas, em outros momentos, e hoje eu não estou aceitando. Que eu não posso fazer tudo que eu fazia, que eu preciso conter os meus impulsos. E às vezes eu não aceito tanto isso, e aí vai criando esse sentimento de vazio. Eu vou entrando nesse estado depressivo também. Está fazendo sentido? O que vocês acham? Então tá lá, né? Sensação de culpa, que está lá no inconsciente, já falamos disso. O que nós precisamos fazer então? Buscar um sentido existencial, é o que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita. Qual que é o sentido da minha vida? Eu estou aqui para quê? E aí, para encerrar, eu vou encerrar com uma história, que é uma história muito simples. Certa noite tinha um policial, tinha um policial não, o policial vai chegar depois. Certa noite tinha um homem na rua, ele estava procurando um negócio aqui, procurando alguma coisa naquela rua escura, ele estava embaixo de um poste de luz, procurando, aí sim chega o policial e pergunta: meu senhor, o que você está fazendo? Estou procurando as chaves do meu carro. Então eu vou ajudar o senhor a procurar, né? Você solícito, foi por aqui que o senhor perdeu? Ele fala: não foi aqui que eu perdi não. Eu perdi no beco escuro lá na frente. Aí o policial olha com essa cara que vocês estão olhando: mas se você perdeu a chave lá, por que o senhor está procurando a chave aqui? Ele fala: porque aqui tem luz. Faz sentido? Vou procurar uma coisa onde ela não está? Eu nunca vou achar. O que na sua vida você está procurando? Eu vou resumir. Qualquer coisa que vocês me falarem, qualquer coisa, faz esse raciocínio na sua cabeça depois em casa, tomando banho. Fica pensando na palestra. Qualquer coisa que você quiser na sua vida, o fim, lá o pote do arco-íris, vai ser felicidade. Sabe por quê? Não é nem saúde, porque se a saúde não te trouxer felicidade, você não quer a saúde. Se a paz não te trouxer felicidade, você não quer a paz. Às vezes você vai pedir paz, aí se afastar dos seus netos, dos seus filhos. Não, eu quero é a bagunça dos netos, dos filhos de novo, não quero paz, porque eu fiquei triste. Então, no fim das contas, a gente quer felicidade. Onde é que nós vamos encontrar felicidade? Às vezes nós estamos procurando essa felicidade, igual o rapaz aqui da chave, em lugares onde nós não vamos encontrar. O sentido da nossa vida, ele é espiritual, ele não é material. A vida material, ela é importante. Eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso alimentar meus filhos, nós precisamos constituir os bens materiais. Mas esses não podem ser a nossa prioridade. Porque se eu coloco como prioridade, eu deixo o meu desenvolvimento espiritual para quando der. Depois que eu resolver essa parte da minha vida. E aí o tempo vai passando. E aí nós vamos entrando em todos esses sistemas aqui, de depressão, de ansiedade, de angústia, de tristeza, porque falta o sentido existencial. O nosso sentido existencial, ele é espiritual, é o desenvolvimento da nossa espiritualidade, dos nossos valores morais, perdendo assim os nossos vícios materiais. Quanto mais atrelado à matéria eu estou, mais em sofrimento eu estarei, porque é a matéria que causa o sofrimento. Se eu me apego à matéria, eu tenho dificuldade até de deixar o corpo depois que eu morro. A gente tem que porque eu tenho medo da morte. Gente, a morte não existe. Quando que nós vamos parar de ter medo da morte? Quando que eu vou parar de brigar com a minha dor? Minha dor não está aqui para me prejudicar. Ela está aqui para me elevar, para me ensinar. Será que eu estou conseguindo enxergar isso? Para a gente acabar, olha o tanto de coisa que dava para falar. Eu fiquei 4 horas aqui falando, se deixar. Semana que vem você volta. Semana que vem. A busca da nossa cura, então, ela está dentro dos consultórios médicos, psiquiátricos, psicológicos, está também. Porque nós estamos numa vida material. Mas a cura real, profunda, de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor. Quando a gente transforma moralmente de dentro para fora, com o tempo as doenças param de surgir, as dores param de aparecer, porque eu não tenho mais necessidade, porque eu já alcancei o objetivo. Se a dor tem o objetivo de me ensinar
mas antes da dor eu já aprendi a lição, a dor desaparece. Por isso o desenvolvimento moral. Por isso ficamos muito felizes de todos estarmos essa noite aqui na Casa Espírita, buscando ajuda, buscando consolo, mas buscando também o aprendizado. Porque é esse aprendizado que vai transformar a gente dentro para fora. Que Deus abençoe, né, a nossa noite, o nosso tratamento. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos fazer a nossa prece agora. Vamos fazer a nossa oração. Eu vou convidar todos, se quiserem, fechar os olhos, para conectar melhor assim com a espiritualidade. Graças a Deus. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que estão aqui conosco, anjos da guarda de cada um de nós, a nossa infinita gratidão, amigos, pelo cuidado constante, pela paciência inquebrantável, pela presença, todos os momentos. Obrigado por nos acompanharem, por terem piedade das nossas falhas, das nossas dores. Nós agradecemos. E também pedimos que luzes caiam do mais alto, caindo sobre todos nós nesses instantes, provocando a cura que necessitamos e que merecemos, provocando a transformação interior que ainda não conseguimos alcançar. Senhor, dá-nos as oportunidades de transformação, de resgate, de caridade. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de praticarmos o amor. Nós agradecemos assim e pedimos que o tratamento continue. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Senhor, aos homens de boa vontade. Que assim seja.